Eu lembro exatamente do cheiro daquela tarde. Chá de erva doce, pão de queijo que ela insistia em assar mesmo cansada, e o vento batendo nas cortinas finas da varanda. Aquele tipo de vento que parece avisar alguma coisa, mas a gente finge que não entende. Helena, minha esposa, estava mais fraca do que de costume, mas ainda fazia questão de arrumar tudo com capricho. Enquanto minhas mãos aguentarem, eu quero sentir o cheiro da casa viva, ela dizia. E eu ficava ali, só observando, tentando gravar cada gesto como se fosse fotografia. Quando se vive tempo demais ao lado de alguém, o amor deixa de ser feito de grandes declarações. Ele se transforma nesses pequenos rituais silenciosos. O modo como ela mexia o chá 3 vezes antes de provar. O jeito como ajeitava a xícara com a alça virada para o mesmo lado. Nossa filha, Lívia, não apareceu naquele dia. Fazia semanas que vinha se afastando, alegando trabalho, compromissos, a vida corrida. Helena não reclamava. Sempre arranjava desculpas para ela. É o jeito dela, amor. O mundo de hoje é rápido demais. Mas eu via nos olhos dela uma tristeza que nem mesmo as palavras mais doces conseguiam disfarçar. Eu sentia como se estivesse vendo 2 distâncias crescendo dentro da mesma casa. Uma entre mãe e filha, e outra entre a vida e o fim. Enquanto o sol descia devagar, Helena segurou minha mão e perguntou se eu lembrava do primeiro chá que tomamos juntos, 40 anos antes, quando ainda morávamos numa kitnet em São Carlos. Eu ri. Claro que lembrava. Ela tinha queimado a água de tanto conversar. Pois é, ela disse, sorrindo com os lábios quase sem cor. Parece que tudo começa e termina do mesmo jeito, com a gente tentando esquentar o que já está esfriando. Eu quis dizer que não, que nada estava acabando, mas mentir para ela sempre pareceu pecado. Nos últimos meses, ela vinha adoecendo de forma estranha. Primeiro o cansaço, depois as dores nas costas, até que o corpo começou a desistir de si mesmo. Eu fingia que não via, porque homem velho costuma achar que pode enganar o destino com silêncio. Mas naquela tarde, olhando o rosto dela refletido no vidro da varanda, percebi que o tempo já tinha feito a escolha. Ainda assim, ela estava bonita. O tipo de beleza que o tempo não rouba, só amadurece. Se eu for antes de você, ela disse olhando o jardim, promete que vai cuidar da casa como eu cuidava? Eu respondi que sim, mas ela sabia que era mentira. Eu nunca tive jeito para flores, nem para chá, nem para sutilezas. Meu mundo sempre foi o do concreto, do trabalho, das contas pagas e do relógio marcando a hora certa. O dela era o das lembranças, dos bilhetes nas portas e dos sorrisos nas entrelinhas. O telefone tocou e interrompeu o momento. Era Lívia. Atendi na esperança de ouvir alguma palavra de carinho, mas ela só queria saber se o hospital tinha ligado, se a mãe ainda estava estável. A voz dela soava impaciente, como quem fala de uma encomenda que atrasou. Helena percebeu, pela minha expressão, e fez sinal para eu passar o telefone. Oi, meu amor, disse ela com a voz baixa, mas doce. Não se preocupe, vai dar tudo certo. E do outro lado ouvi apenas um tomara, seguido de um suspiro impaciente e o som de uma porta batendo. Quando Helena desligou, olhou para mim e tentou sorrir. Ela tem o coração bom, só não sabe usar, murmurou. Eu quis acreditar, mas a verdade é que já fazia muito tempo que a filha que conhecíamos tinha se perdido em algum lugar entre as redes sociais e as viagens de fim de semana. Ela vivia como quem estivesse sempre atrasada para um compromisso mais importante do que a própria família. A noite caiu devagar, trazendo aquele tipo de frio que não vem do vento, mas do pressentimento. Helena pediu para ficar mais um pouco na varanda. Acendeu uma vela e colocou sobre a mesa. Disse que gostava de ver o fogo dançando, que lembrava o tempo. A gente acha que controla, mas ele se apaga quando quer. Depois segurou minha mão e disse, se um dia eu não voltar para casa, promete que vai me esperar aqui, olhando o pôr do sol? Eu prometi, mesmo sem entender direito o que ela queria dizer.
Naquela noite ela dormiu cedo. Eu fiquei na varanda sozinho, olhando a vela que ela deixou acesa até o fim. Quando a chama morreu, senti algo diferente no ar, como se a casa tivesse respirado fundo pela última vez. No dia seguinte, Helena não conseguiu se levantar. O corpo dela parecia ter desistido. Levei-a às pressas para o hospital. E enquanto a ambulância cortava a rua em silêncio, percebi que aquele chá na varanda tinha sido nosso último. Os médicos disseram que era grave. Câncer em estado avançado, espalhado demais para ter volta. Eu só conseguia pensar na xícara ainda suja na pia, na cadeira dela vazia, no jardim que esperava as mãos que nunca mais o tocariam. E no meio de tudo, uma única certeza começou a crescer dentro de mim. Eu tinha que cumprir todas as promessas que fiz naquela tarde, inclusive a de esperar. E assim começou o que chamo de os dias de espera. Eu ainda não sabia, mas cada batida de relógio a partir dali me levaria para o momento em que eu veria minha filha partir para o outro lado do mundo enquanto a mãe morria. E quando ela voltasse, o que encontraria seria algo que jamais esqueceria. Um acerto de contas que não nasceu do ódio, mas do amor ferido que a própria mãe deixou escrito. O hospital sempre teve um cheiro que me incomoda, uma mistura de desinfetante, café velho e medo. Mas naquele dia, o cheiro parecia mais forte, quase humano, como se o próprio prédio respirasse a agonia de quem entrava. Eu segurei a mão de Helena o caminho todo, tentando parecer firme, mas a verdade é que eu tremia por dentro. Ela, mesmo fraca, ainda fez piada. Não quero ver esse olhar de velório, Augusto. Ainda tô aqui, viu? Sorriu, mas tossiu logo em seguida, e o lenço que usava para cobrir a boca veio manchado de sangue. Foi o tipo de aviso que o coração entende antes da cabeça. Eu sabia que aquele seria o começo do fim, e ela também. A médica falou em voz baixa, como se pronunciasse uma sentença. Câncer metastático, comprometimento pulmonar, tratamento apenas paliativo. As palavras se misturaram num zumbido, como se eu tivesse mergulhado embaixo d'água. Quando finalmente consegui perguntar quanto tempo, ela respondeu sem olhar nos meus olhos. Dias, talvez semanas. Eu me lembro de olhar para Helena, que apenas assentiu e agradeceu com um sorriso tranquilo. Nenhum drama, nenhuma lágrima. Ela sempre foi assim, forte por fora, silenciosa por dentro. Ficamos num quarto no fim do corredor, pequeno, com uma janela que dava para o estacionamento. Era o tipo de lugar onde o tempo perde o rumo. As horas se misturam, os sons se repetem. Passos, monitores, orações sussurradas. Eu me sentava ao lado dela todos os dias, lendo trechos de livros que ela gostava. Às vezes, ela dormia antes de eu terminar, e eu continuava lendo mesmo assim, porque o som da minha voz parecia mantê-la viva por alguns minutos a mais. No segundo dia, Lívia apareceu. Chegou apressada, cheirando a perfume caro e com o celular na mão. Usava óculos escuros dentro do hospital, talvez para esconder que não queria estar ali. "E aí, mãe, como tá se sentindo?" Perguntou, como quem pergunta se a sopa estava boa. Helena respondeu com doçura, como sempre. "Tô cansada, mas feliz de te ver, filha." Ela se aproximou, deu um beijo rápido na testa da mãe e olhou para mim. "Pai, me avisa se tiver alguma mudança, tá? Eu tô com a viagem marcada, mas qualquer coisa eu adio um dia ou dois." Eu só balancei a cabeça sem dizer nada. Quis acreditar que ela realmente adiaria, mas o olhar dela já denunciava a impaciência. Ficou menos de meia hora, trocou poucas palavras e antes de ir, ainda teve tempo de reclamar do estacionamento caro. Helena, mesmo exausta, a defendeu. "Ela é assim mesmo, Augusto, nervosa, mas boa." Boa. Aquela palavra soou amarga na minha boca. Nos dias seguintes, Helena começou a piorar. A respiração ficava mais curta, as palavras mais raras. Ela pedia para ouvir música antiga e eu colocava baixinho no celular. "Eu sei que vou te amar."
enquanto ela fechava os olhos e sorria. Às vezes eu pensava que talvez ela já estivesse mais do outro lado do que aqui. Na quinta-feira, o telefone tocou. Era Lívia. Pai, decidi ir pro Havaí. Já estava tudo pago. E, sinceramente, ficar aí só vendo ela deitada não vai mudar nada. Fiquei mudo. Do outro lado da linha, ela continuou. A velha não tem muito tempo de vida. Não quero desperdiçar o meu com ela. O sangue subiu para minha cabeça, mas eu não disse nada. Senti uma náusea que não vinha do estômago, vinha da alma. Apenas desliguei. Quando contei para Helena, ela ficou em silêncio. Depois de um tempo pediu que eu não guardasse rancor. Ela tem medo da dor, Augusto. É o jeito dela se proteger. Eu quis gritar, dizer que aquilo não era medo. Era egoísmo puro. Mas calei. Aprendi com o tempo que há dores que se vingam sozinhas. Naquela noite, o médico me chamou no corredor. Disse que talvez fosse bom preparar as coisas, avisar os parentes, deixar tudo em ordem. Eu voltei para o quarto e a encontrei dormindo, o rosto sereno, os dedos entrelaçados sobre o peito. Sentei ao lado dela e fiquei olhando por horas, como quem tenta decorar o contorno do amor antes que ele se apague. O telefone dela, o da Lívia, ficou tocando em silêncio sobre a mesinha. Notificações, fotos novas, vídeos da praia. Enquanto a mãe lutava para respirar, a filha postava imagens do mar, de coquetéis, de sorrisos artificiais. Era como se vivessem em dois mundos paralelos, separados por um vidro que nem o tempo seria capaz de quebrar. E eu ali, preso entre os dois, tentando manter a promessa de ser forte. Mas naquela madrugada, pela primeira vez em décadas, chorei sem vergonha. Porque entendi que às vezes o castigo de um pai não é perder uma filha, é ver que ela nunca existiu de verdade. Na manhã seguinte, Helena acordou e percebeu meus olhos inchados. Segurou minha mão e disse apenas: "Deixa o tempo fazer o que eu não posso mais." E naquele instante eu soube que ela não falava só da doença. Ela falava de tudo que viria depois, da ausência, da culpa, da volta que traria a verdade à tona. Eu só não sabia ainda que quando o tempo fizesse o trabalho dele, eu estaria ali para ver. E que o que Lívia encontraria ao retornar do paraíso que escolheu no lugar da própria mãe, não seria apenas uma casa vazia. Seria o reflexo exato da filha que decidiu abandonar o amor. Na manhã seguinte, eu cheguei ao hospital mais cedo do que de costume. Helena ainda dormia, o rosto pálido sobre o travesseiro branco, as mãos repousando sobre o lençol, como quem já começa a se despedir do corpo. Havia um silêncio diferente no quarto, um silêncio que não doía, pesava. Sentei-me ao lado dela e fiquei apenas observando a respiração lenta, o peito subindo e descendo com dificuldade, e pensei no quanto o amor é teimoso. Mesmo sabendo que o fim é inevitável, ele insiste em esperar por um milagre. Foi nesse instante que o celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Lívia. "Pai, tô indo pro aeroporto, cuida dela. Quando tudo isso passar, eu volto." Li aquilo umas 10 vezes, tentando encontrar algum sinal de arrependimento entre as palavras. Não havia, só pressa. Saí do quarto para não acordar Helena e caminhei pelo corredor frio até o refeitório. Pedi um café amargo, sentei numa mesa de canto e fiquei olhando pela janela o estacionamento do hospital. Um táxi parou, e por um instante eu pensei que Lívia tivesse mudado de ideia, que tivesse voltado correndo, chorando, disposta a ver a mãe ao menos mais uma vez. Mas era apenas um casal com flores nas mãos. O carro partiu e o vazio voltou. No início da tarde, ela me ligou. A voz era animada, como se falasse de algo banal. "Pai, o voo é longo, mas vai ser bom para clarear a cabeça. E olha, se precisar de alguma coisa, fala com o hospital, tá? Eles têm equipe para isso." Eu fechei os olhos e respirei fundo. Quis dizer tudo o que estava preso dentro de mim, que a mãe dela estava morrendo, que não havia cabeça que se clareasse fugindo, que não existia desculpa bonita para covardia. Mas o que saiu foi apenas: "Cuide-se."
Do outro lado, ela respondeu com um sempre e desligou. Voltei para o quarto com o peito pesado. Helena acordou, olhou para mim e perguntou com voz fraca. Ela foi, não é? Eu apenas balancei a cabeça. Um sorriso pequeno, triste, se formou no canto da boca dela. Sabia. Ela sempre foi assim. Quando o medo vem, ela viaja. Pegou minha mão e apertou devagar, como quem ainda tentava proteger o pouco de fé que restava. Não a julgue, Augusto. Um dia, ela vai entender o que perdeu. Ficamos em silêncio por alguns minutos. O monitor ao lado da cama marcava os batimentos lentos, e o som do oxigênio se misturava ao leve assobio do vento entrando pela janela. Lá fora, o céu começava a escurecer, e as luzes dos postes acendiam uma a uma. O mundo seguia indiferente. Helena, cansada, pediu que eu lesse algo para ela. Peguei o pequeno livro de poesias que sempre carregava na bolsa dela e li o que encontrei aberto. Há amores que vivem na ausência, mas continuam presentes no eco do que foram. Quando terminei, vi lágrimas escorrendo pelos olhos dela, não de dor, mas de reconhecimento. Naquela noite, tentei dormir na cadeira ao lado da cama, mas o corpo não me obedecia. Fiquei pensando no que havia acontecido, em como uma filha pode se afastar tanto da própria mãe. Lembrei de quando Lívia era pequena, correndo pelo quintal, com o cabelo solto e o riso fácil. Helena fazia tranças nela e dizia: "Essa menina vai iluminar o mundo." E agora, aquela luz parecia ter se apagado dentro de uma mulher que enxergava amor como obrigação. Dias depois, uma enfermeira veio me avisar que Helena queria me ver sozinha. Entrei no quarto e a encontrei mais fraca, mas com o olhar firme. "Augusto, escute com atenção." Ela disse, com uma calma que só o fim concede. "Não quero que você odeie nossa filha. Só quero que cumpra o que eu pedir." Pegou a pequena nécessaire que sempre ficava ao lado da cama e tirou um envelope branco, selado. "É para Lívia, mas não agora. Só quando ela voltar." Eu tentei perguntar o que havia ali, mas ela sorriu, como quem guarda um segredo sagrado. "Promete?" Eu prometi. No mesmo dia, à noite, uma enfermeira trouxe um recado. "Sua filha pediu para avisar que chegou bem no destino." Eu apenas agradeci. Helena ouviu, respirou fundo e fechou os olhos. Tomara que o mar lave o que restou do coração dela. Depois disso, dormiu. Enquanto ela dormia, abri o celular e vi a primeira foto. Lívia em um resort, sorrindo ao lado de amigos, taça de vinho na mão, legenda dizendo: "Energia boa, longe do drama." Aquilo me atravessou como um espinho. Fechei o aplicativo, apaguei o número dela e fiquei olhando a mulher que eu amava respirar com dificuldade. Foi ali que eu decidi, não imploraria mais por humanidade. As horas seguintes passaram lentas. Eu ajeitei o travesseiro dela, limpei o rosto e permaneci em silêncio. Pela janela, via as nuvens passando rápido, como se o céu quisesse fugir daquele hospital tanto quanto eu. Mas o dever de um homem velho é esperar, e foi o que fiz. Esperei a madrugada cair e o relógio anunciar o novo dia. E quando o sol nasceu, algo dentro de mim entendeu o que Helena quis dizer ao pedir que eu não julgasse. Ela sabia que o tempo tem um jeito cruel de ensinar, e que às vezes é preciso perder tudo para enxergar o que realmente importava. Eu só não imaginava que o tempo dela estava tão perto do fim, e que o preço do egoísmo da nossa filha seria pago de uma forma que ela jamais esqueceria. Enquanto o hospital despertava com passos apressados e vozes cansadas, eu sentei ao lado da cama de Helena, segurei sua mão e repeti em silêncio a promessa que havia feito: esperar o retorno. Porque a vida, quando quer ensinar, sempre traz o culpado de volta ao lugar do crime. As horas no hospital começaram a se confundir com os dias, e os dias com as semanas. Eu já não sabia dizer quando era manhã ou noite. Apenas reconhecia o tempo pelas batidas do coração dela, que ficavam mais lentas a cada dia.
Helena sempre foi a alma viva da casa, o tipo de pessoa que fazia até o silêncio parecer confortável. E agora ali, deitada, presa a fios e tubos, ela parecia travar uma batalha que nem os médicos entendiam. Eu me sentava ao lado dela e falava baixinho, porque tinha medo de que minha voz chamasse a morte antes da hora. As enfermeiras começaram a me conhecer pelo nome. Senhor Augusto, o senhor precisa comer, descansar um pouco, diziam. Mas eu só conseguia pensar que se eu fechasse os olhos, ela poderia partir sozinha. E eu não suportaria isso. Então ficava, dia após dia, segurando a mão dela e contando histórias de quando a vida ainda era grande. O casamento simples, a primeira casa, o nascimento de Lívia, os natais cheios de risadas. Ela ouvia, sorria às vezes, e outras apenas apertava minha mão, como quem agradece por lembrar do que o corpo já esqueceu. Certa tarde, a médica me chamou no corredor. Disse que o corpo de Helena estava começando a falhar. Ela é muito forte, mas há limites que nem o amor consegue segurar. Falou com um olhar piedoso. Eu só consegui responder com um aceno. Voltei para o quarto e encontrei Helena acordada, olhando pela janela. O céu hoje tá bonito, ela disse. Engraçado como a gente começa a reparar mais nas coisas quando sabe que vai deixar tudo para trás. Eu sentei ao lado dela e ela encostou a cabeça no meu ombro. Sabe, Augusto, eu não tenho medo de ir. O que me dói é saber que você vai ficar. Não soube o que responder. Há dores que não cabem em palavra nenhuma. Ela então pediu que eu abrisse o celular e colocasse uma música. Aquarela, de Toquinho. Sempre gostei dessa parte que fala que tudo pode mudar num instante. Disse e começou a cantar baixinho, com a voz fraca, mas afinada como sempre. A enfermeira entrou e ficou parada na porta, com os olhos marejados. Não era comum ver alguém cantar à beira do fim. Naquela mesma noite, eu sonhei com ela de pé, vestida com o mesmo vestido azul que usou no nosso casamento, andando por um campo aberto. Quando acordei, ela estava me olhando. Você sorriu dormindo, disse. Eu contei o sonho e ela riu. Então tá tudo certo. Quando eu for, quero ir assim, andando para um lugar bonito. Ela sempre teve esse jeito leve de falar sobre o fim, como se a morte fosse apenas mais uma viagem. Os dias seguintes foram uma repetição de esperança e medo. O corpo dela se enfraquecia, mas o espírito parecia cada vez mais firme. As enfermeiras diziam que nunca tinham visto alguém tão sereno. Ela reza por nós, comentou uma delas um dia, quase em sussurro. E era verdade. Mesmo doente, Helena ainda perguntava pelo nome de cada uma, se estavam bem, se tinham filhos. Era impossível não amá-la. Enquanto isso, as fotos de Lívia continuavam a aparecer no meu celular, mesmo que eu tentasse não ver. Amigos marcando ela em postagens, praia, festas, sorrisos ensaiados, taças erguidas. Um mundo inteiro de superficialidade se desenrolando enquanto a mãe morria em silêncio. Às vezes, a raiva me vinha como uma onda, mas Helena parecia sentir quando isso acontecia. Não deixa o ódio te envelhecer, Augusto. Ele é mais pesado que qualquer cruz. Um dia, encontrei um padre no corredor e pedi que ele viesse abençoá-la. Ele entrou no quarto, olhou para ela e disse que nunca havia visto tanta paz num olhar. Helena respondeu: a paz vem quando a gente entende que o amor não precisa ser correspondido para continuar existindo. Essas palavras ficaram gravadas em mim como ferro quente. No sábado, o médico disse que ela poderia ter no máximo mais alguns dias. Quando ele saiu, Helena me chamou e pediu que eu pegasse sua bolsa. De dentro, tirou uma foto antiga. Nós três, num parque. Lívia, ainda criança, suja de sorvete e rindo sem vergonha. Guarda essa foto com carinho, pediu. E quando ela voltar, mostra para ela. Quero que se lembre de quem foi, antes de esquecer o que se tornou. Eu prometi. Nessa mesma noite, ela me pediu um favor simples. Traz um pouco de água da fonte da praça.
Eu quero sentir o gosto da minha cidade mais uma vez. Peguei uma garrafa e fui. Quando voltei, ela dormia profundamente, respirando devagar, como quem descansa depois de uma longa caminhada. Sentei-me e fiquei ali até o amanhecer, olhando o sol entrar pela janela e tocar o rosto dela. Era a primeira vez em semanas que o quarto parecia menos triste. Por um momento, juro que achei que ela fosse acordar melhor, que o milagre que eu tanto pedi tivesse enfim chegado. Mas o milagre não veio. Veio o cansaço. Veio o silêncio. Veio a certeza que eu não queria ter. Quando a enfermeira entrou, olhou para mim e não precisou dizer nada. Helena já não respirava. O relógio marcava 6h17 da manhã. Eu fiquei ali, sem lágrimas, apenas segurando a mão dela até o calor se dissipar. E por algum motivo que até hoje não sei explicar, o sol pareceu ficar mais forte naquele instante. Como se o mundo, de alguma forma, soubesse que tinha acabado de perder uma mulher que nem a morte conseguiu quebrar. E eu, agora sozinho, segurei firme a promessa que fiz. Esperar. Porque cedo ou tarde, a vida traria nossa filha de volta. E com ela, o peso do que havia feito. Na tarde anterior ao velório, enquanto o corpo de Helena ainda estava sendo preparado, encontrei o envelope branco que ela havia me entregue dias antes. O mesmo que pediu que fosse aberto quando ela voltar. Eu o tirei do bolso do meu casaco e o encarei por um longo tempo, como se aquele pedaço de papel pudesse respirar. Havia algo solene na caligrafia dela, a mesma de sempre, redonda, serena, quase maternal. Eu não ousei abrir, não ainda. Guardei de novo, respeitando o tempo dela, porque Helena nunca falava em vão. Se me pediu para esperar, era porque havia um motivo, e o motivo, eu sabia, estava apenas começando a se revelar. O hospital já tinha devolvido o silêncio. A cama vazia, os lençóis trocados, o perfume de sabão barato. Eu permaneci sentado na mesma cadeira onde passei tantos dias, sentindo o peso da ausência preencher o ar. As enfermeiras entraram uma a uma para se despedir. Algumas choraram. Ela nos fazia bem, disse uma delas, mesmo quando era a paciente. Eu apenas assenti, sem conseguir responder. Senti que tudo o que restava de mim havia ficado preso naquela cama. O resto da minha juventude, da minha fé, da minha casa. O enterro foi simples, como ela queria. Um caixão de madeira clara, flores brancas e o mesmo padre que a havia abençoado no hospital. Eu pedi que tocassem Aquarela em voz baixa. Choveu no fim da cerimônia, uma chuva fina e teimosa, dessas que parecem chorar junto com a gente. E mesmo ali, cercado de guarda-chuvas e rostos distantes, o que mais me doía era a ausência da nossa filha. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem, nenhum sinal de vida. O mundo moderno criou 1000 formas de comunicação, mas nenhuma capaz de fazer alguém sentir vergonha de si mesmo. Quando voltei para casa naquela noite, o silêncio me recebeu como um velho inimigo. Cada canto parecia ecoar o nome dela. Helena aqui, Helena ali, Helena em tudo. A xícara que ficou sobre a mesa, o lenço no sofá, o cheiro leve de lavanda ainda no travesseiro. Passei as horas seguintes vagando pela casa, acendendo luzes, abrindo janelas, tentando fingir que ela ainda estava ali, apenas dormindo. Mas a verdade se impunha em cada objeto. A morte tem um jeito cruel de reorganizar o espaço. Transforma o lar em um museu de ausências. Sentei-me na poltrona da sala e tirei o envelope do bolso. Observei o nome Lívia escrito com delicadeza e me perguntei o que uma mãe poderia dizer a uma filha que a abandonou. Palavras de perdão, de dor, de despedida. Eu quis abrir, mas não o fiz. Em vez disso, escrevi eu mesmo algumas linhas, um pequeno bilhete que coloquei dentro de um livro sobre a mesa. Sua mãe te esperou até o fim, e ainda assim, partiu com o coração limpo. Foi o máximo de consolo que consegui produzir.
Nos dias seguintes, vieram as burocracias, registro de óbito, documentos, certidões, contas atrasadas. Cada assinatura parecia um pedaço dela sendo apagado do mundo. No cartório, a moça atrás do balcão perguntou se eu desejava retirar também o testamento. Olhei para ela confuso. O testamento? Ela confirmou com um aceno. Dona Helena atualizou tudo há 3 meses. Está registrado aqui. Eu quase caí da cadeira. Helena nunca mencionou isso. Pedi uma cópia. A moça digitou algumas coisas e imprimiu o documento. Ao ler, senti um arrepio percorrer minhas costas. Helena havia deixado instruções claras. Todos os bens, casa, conta bancária, aplicações, seriam mantidos em meu nome até minha morte e depois destinados a instituições de acolhimento de idosos abandonados. Não havia menção ao nome de Lívia, nenhuma linha, nenhuma brecha, apenas silêncio. O tipo de silêncio que pesa mais do que qualquer sentença. Guardei o testamento na mesma gaveta onde estava o envelope. Era como se as duas coisas estivessem ligadas por um fio invisível. Naquela noite, sonhei com Helena de novo. Estava sentada na varanda, com a xícara de chá nas mãos, me olhando com ternura. Você vai saber quando abrir, Augusto, disse, mas não antes. Acordei com o coração apertado. Peguei o envelope de novo e o levei comigo até o cemitério. O sol ainda não havia nascido por completo. Sentei ao lado do túmulo dela e deixei o papel sobre a pedra fria. Eu vou guardar, meu amor. Prometo, murmurei. E então, pela primeira vez em dias, chorei sem vergonha. De volta em casa, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado, uma voz que eu não ouvia há quase um mês. Pai, cheguei. Tô voltando amanhã. Espero que a casa esteja arrumada. Quero ver como ela ficou. Não houve pausa para condolências, nem pergunta sobre a mãe. Só isso. A casa. Desliguei sem responder. Olhei para o envelope sobre a mesa e senti que ele parecia pulsar, como se soubesse o que estava por vir. Helena tinha razão. Há pedidos que dobram o destino. E aquele bilhete seria a dobra que mudaria tudo. O momento em que o tempo traria nossa filha de volta, não para o lar, mas para o julgamento silencioso do amor que ela matou com as próprias mãos. O velório aconteceu numa manhã nublada, o tipo de céu que parece carregar o peso do que não foi dito. As flores brancas rodeavam o caixão, o mesmo perfume que Helena gostava de espalhar pela casa e que agora, ironicamente, se misturava ao cheiro do fim. Amigos de longa data vieram, vizinhos, até algumas pessoas do hospital apareceram. Gente que mal a conhecia, mas que foi tocada por ela de alguma forma. E ainda assim, o espaço parecia incompleto, como se uma cadeira invisível tivesse ficado vazia em meio àquelas coroas de flores. A cadeira era da nossa filha. Durante a cerimônia, uma vizinha se aproximou e perguntou: "A Lívia não conseguiu vir?" Eu apenas balancei a cabeça. "Ela está viajando", respondi e me calei. A mulher me olhou com compaixão, como quem entende o que não foi dito. Eu não tinha forças para explicar que a viagem não era um compromisso, era uma fuga. Helena merecia um adeus da filha, mas o silêncio dela dizia mais do que qualquer despedida falsa. O padre começou a falar. Suas palavras ecoavam distantes, embaladas pelo som abafado da chuva que caía lá fora. Helena foi um exemplo de ternura, de fé e de resiliência. Ele não sabia o quanto isso era verdade. Eu me peguei olhando para o retrato dela sobre o caixão. A foto escolhida foi uma que tirei na varanda, com o sol da tarde iluminando o rosto dela. Parecia viva ali, quase sorrindo para mim, como se quisesse dizer: "Acalma esse coração, Augusto. O tempo vai cuidar do resto." E talvez tenha sido essa lembrança que me manteve de pé quando o coveiro fechou o caixão e o som seco da madeira se misturou às preces. Eu não chorei alto. Não gritei. Apenas fechei os olhos e deixei as lágrimas correrem em silêncio. Um homem que amou de verdade não precisa provar dor a ninguém. Depois da cerimônia, voltei para casa sozinho.
A chave girou na fechadura com um som estranho, como se a própria casa hesitasse em me receber de novo sem ela. O relógio de parede marcava 15h12, o mesmo horário em que ela costumava preparar o café da tarde. As xícaras ainda estavam no armário, a toalha de mesa dobrada, e sobre o aparador, o vaso de lírios começava a murchar. Tudo nela era presença, mesmo ausente. Sentei-me na sala e fiquei olhando para o envelope branco sobre a mesa, o mesmo que ela me entregara no hospital. A carta ainda intacta, o nome Lívia bem no centro, firme, como se cada letra tivesse sido desenhada com esperança. Eu passei os dedos sobre o papel e pensei em tudo que Helena me dissera. Só abra quando ela voltar. Eu ainda não entendia o porquê daquela instrução, mas sabia que desobedecê-la seria trair a confiança de quem partiu acreditando em mim. À noite o telefone tocou. Era uma mensagem. Pai, fiquei sabendo, sinto muito. Chego quando der. Eram 10 palavras frias, sem alma, sem peso. Helena merecia mais. Merecia lágrimas, arrependimento, um abraço que não veio. Mas o que veio foi uma indiferença que feriu mais do que a própria morte. Eu apaguei a mensagem e desliguei o celular. Os dias seguintes foram um amontoado de vazios. As pessoas ainda apareciam com bolos, flores, frases prontas, como se o luto fosse algo que se cura com simpatia. Eu sorria, agradecia, e assim que a porta se fechava, o silêncio voltava a dominar. No quarto dela, deixei tudo como estava. As roupas ainda penduradas, o perfume ainda sobre a penteadeira e no travesseiro, um fio de cabelo dela que eu não tive coragem de tirar. Certa noite sentei-me na cama dela e abri a gaveta da cabeceira. Dentro, encontrei o livro de poesias que eu lia para ela no hospital, e no meio das páginas, um marcador de papel com uma frase sublinhada. O perdão é o espelho onde o amor se reconhece, mesmo quando o rosto já não está mais lá. Eu entendi ali o que Helena queria. Ela queria que eu esperasse não apenas o retorno físico da filha, mas o momento em que a própria vida a colocaria diante do espelho que ela tanto evitou. Na manhã seguinte, fui ao cemitério. Levei flores novas e fiquei sentado ao lado do túmulo por horas. Falei com ela, como se ela ainda pudesse ouvir. Ela vai voltar, meu amor. E quando voltar, vai encontrar o que deixou para trás. O vento soprou forte naquele instante, e uma pétala se soltou das flores e pousou sobre a inscrição da lápide. Aqui repousa Helena, que amou mesmo quando foi esquecida. Voltei para casa com o coração pesado, mas calmo. Coloquei o envelope num lugar visível sobre a cama de Helena e deixei a porta do quarto aberta. Era o que ela queria, que a filha, ao entrar, encontrasse não apenas o vazio, mas o testemunho do que abandonou. E assim, esperei. Dias viraram semanas, e então, uma manhã, o som de uma chave girando na fechadura da frente quebrou o silêncio. Era ela. Lívia tinha voltado. O som do salto dela batendo no piso frio ecoou pela casa como um visitante indesejado. Ela entrou com o celular na mão, falando com alguém, rindo, sem sequer perceber o peso do lugar onde pisava, até que abriu a porta do quarto da mãe. E o que viu? Aquele envelope branco sobre a cama, com o nome dela escrito à mão, em uma caligrafia que ela reconheceria em qualquer parte do mundo, fez seu riso morrer na garganta. Ela deu 2 passos, estendeu a mão trêmula e, ao tocar o papel, pareceu perder todo o ar. A carta, que ficou intocada por semanas, finalmente havia encontrado o momento para cumprir o que prometia. E o destino, paciente, começava a se dobrar. Ela chegou sem aviso, como quem volta de férias e não de um abandono. O barulho da chave na porta me despertou de um meio sono leve, daqueles em que o corpo descansa, mas a alma continua em vigília. O som dos saltos dela ecoando no corredor foi como uma lembrança intrusa. Lívia entrou na casa como quem entra num shopping,
falando alto no telefone, rindo, soltando frases rápidas e vazias. Eu fiquei parado na sala, observando sem ser visto. Ela largou as malas no chão, tirou os óculos escuros e olhou em volta, como se estivesse checando se o mundo ainda estava do jeito que deixou. Pai, chamou sem muita convicção enquanto digitava no celular. Eu não respondi. Queria ver até onde iria a encenação. Ela foi direto ao quarto da mãe. Eu a segui em silêncio, como quem assiste a uma cena que o destino escreveu. Quando abriu a porta, parou de repente. O quarto ainda estava do mesmo jeito que Helena deixou. Cortinas claras, cama feita, o abajur aceso projetando um brilho suave sobre os lençóis. No centro repousava o envelope branco. O nome dela escrito com a caligrafia que cresceu vendo, mas que há muito tempo havia esquecido de reconhecer. A voz que antes soava tão segura, agora parecia de alguém perdido. "O que é isso?" murmurou como se eu tivesse resposta. Dei um passo à frente, encostei-me na porta e disse apenas: "Um presente da sua mãe." Ela virou para mim assustada. "Isso é alguma brincadeira? Você deixou isso aqui?" Balancei a cabeça. Foi ela. Pediu que ficasse aí, para você, para quando voltasse. O riso curto que escapou dela foi nervoso, quase um soluço disfarçado. "Para mim? Para quando eu voltasse." "Voltasse de onde, pai?" "Do inferno." Respondi com calma. "De onde você mesma se mandou." O silêncio se instalou como uma sentença. Lívia olhou para o envelope como quem olha para um espelho que revela mais do que o reflexo. Sentou-se na beira da cama e ficou encarando aquele papel por longos minutos, sem tocar. Depois, com as mãos trêmulas, passou o dedo sobre o nome. "Parece a letra dela", sussurrou. Eu permaneci ali, sem dizer nada. A única coisa que se ouvia era o tic-tac do relógio e a respiração dela, que começava a acelerar. Quando finalmente abriu o envelope, o som do papel se rasgando pareceu cortar o ar da casa. Dentro, havia uma carta escrita à mão e uma foto dobrada. A mesma que Helena me pedira para guardar, de quando éramos uma família de verdade. Lívia olhou a foto por alguns segundos e então começou a ler. Não sei o que a carta dizia, mas conhecia o jeito de Helena. Ela nunca escreveria com raiva. Ela tinha o dom cruel de transformar dor em ternura. Lívia lia em silêncio, os olhos se movendo rápido, o queixo trêmulo. De repente, o som do papel deslizando das mãos dela. A carta caiu no chão, e junto veio um gemido curto, como um animal ferido. Ela tentou se levantar, cambaleou, e antes que eu pudesse alcançá-la, desabou no tapete. Corri até ela. Estava pálida, o corpo frio, o rosto molhado de lágrimas. O envelope, a foto e a carta espalhados ao redor como destroços de uma vida que ela mesma destruiu. Gritei o nome dela, mas o desespero me soou distante. Chamei uma ambulância e, enquanto esperava, peguei a carta do chão. Não li. Não era para mim. Mas o começo visível dizia: "Filha, o amor que você esqueceu ainda te esperou." As palavras pareciam vivas, pulsando sobre o papel. Quando a ambulância chegou, os paramédicos a colocaram na maca e perguntaram o que aconteceu. Eu apenas disse: "Ela encontrou a mãe." Ninguém entendeu, e eu não precisava que entendessem. Horas depois, já no hospital, me sentei no corredor. O mesmo corredor onde esperei Helena tantas vezes. O destino tem dessas ironias. A vida leva a gente de volta ao ponto exato onde a dor começou, como se quisesse ver se aprendemos alguma coisa. A médica saiu do quarto e disse que Lívia estava estável, mas emocionalmente abalada. Ela teve um colapso nervoso. Algo muito forte a atingiu, explicou. Eu assenti, em silêncio. Sim, algo forte. O peso de uma verdade adiada, de um amor desperdiçado. Voltei para casa sozinho, e quando abri a porta, o quarto ainda estava do mesmo jeito, mas diferente.
O ar parecia mais leve, como se Helena tivesse finalmente cumprido o que precisava fazer. A carta estava de volta sobre a cama, dobrada com cuidado. Eu a peguei e guardei no mesmo lugar onde sempre esteve. A gaveta da mesa de cabeceira. Era o ciclo se fechando. Naquela noite, o vento soprou pela janela e as cortinas se moveram devagar, como um aceno. Eu fechei os olhos e ouvi a voz dela, serena, dizendo: "Agora ela sabe, Augusto." E eu entendi. A morte de Helena não tinha sido o fim. Tinha sido o início da lição que só o tempo e a consciência poderiam ensinar. Porque há dores que só se curam quando se olham de frente. E há filhos que só despertam quando já não há ninguém para perdoar. Naquele momento, olhando o quarto ainda perfumado de lavanda, percebi que o amor de Helena, mesmo enterrado, ainda estava ali, ensinando em silêncio e cobrando sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, fui ao hospital ver Lívia. Ela estava acordada, pálida, com os olhos vermelhos e o rosto envelhecido de um dia para o outro. Quando me viu, desviou o olhar. Ao lado da cama repousava a carta dobrada. O mesmo envelope branco, agora amassado, parecia carregar o peso de 1000 verdades atrasadas. Fiquei em silêncio de pé na porta esperando que ela falasse. "Eu li, pai", murmurou, a voz quase desaparecendo. Li tudo. Sentei-me ao lado dela e esperei. Ela sabia que eu não viria. E mesmo assim escreveu como se ainda acreditasse que eu podia mudar. Ela respirou fundo e continuou. No começo achei que fosse uma carta de despedida, mas não era. Era uma carta de julgamento. Olhou para mim com os olhos marejados. Mãe sempre foi doce, mas ali, ela escreveu com algo diferente. Com verdade. Pedi que me deixasse ler. Lívia hesitou, depois estendeu o papel. O começo era como imaginei. Helena escrevendo com calma, sem acusar, sem raiva. "Filha, se está lendo isso, é porque voltei a ser parte do silêncio. E você, talvez, esteja voltando a ser parte do arrependimento." As palavras pareciam ter sido esculpidas, não escritas. "Não te culpo por fugir. Sei que o medo do sofrimento é o que mais separa mães e filhas. Mas há fugas que custam caro demais. A de você me ver partir foi uma delas. Ainda assim, te deixo o que aprendi. Não há mar, viagem ou festa que compense a ausência no último olhar de quem te amou." A letra seguia firme, e eu lia sentindo a garganta fechar. "Se um dia o arrependimento te visitar, não o expulse. Deixe que ele te ensine o que o amor não pôde. E se o orgulho for maior que a dor, lembre-se de que a vida devolve tudo, o bem e o mal, sempre no mesmo tom daquilo que entregamos." Lívia chorava baixinho enquanto eu lia, mas o final foi o golpe mais suave e, ao mesmo tempo, mais devastador. Não deixei dinheiro nem joias. Tudo que tínhamos foi destinado aos que nunca foram lembrados, velhos que vivem sozinhos como eu me senti nos meus últimos dias. Essa é a herança que te deixo, que aprendas o valor do que se perde quando se escolhe a distância. Se quiser me honrar, cuide de alguém que não tem ninguém. As últimas linhas estavam borradas, talvez pelas lágrimas que ela mesma derramou ao escrever. "Eu te amei, mesmo quando doeu, e espero que um dia consigas amar sem fugir. Mamãe." Terminei de ler e devolvi a carta. Ficamos os dois em silêncio. O som do monitor cardíaco preenchia o ar, lento, ritmado, lembrando o mesmo compasso que escutei nos últimos dias de vida de Helena. "Ela doou tudo", sussurrou Lívia com a voz embargada. "Tudo, a casa, o dinheiro, até as joias dela. Não deixou nada para mim." "Deixou sim", respondi. "Deixou o que mais importa. A chance de se olhar no espelho e decidir se vai continuar sendo quem foi até agora." Ela baixou a cabeça, as mãos trêmulas. "Você não entende, pai. Eu só queria mais tempo." Olhei para ela e respondi: "Helena te deu tempo a vida inteira, só não soubeste usar."
Os dias seguintes foram pesados. Ela recebeu alta, mas recusava voltar para casa. Ficava horas andando pelo quintal do hospital, olhando para o chão, como se cada passo fosse uma lembrança. Eu a observava à distância, tentando encontrar nela um traço da menina que um dia amava a mãe com pureza. Certa tarde, ela pediu para visitar o túmulo de Helena. Fomos juntos. O caminho até o cemitério foi silencioso, mas a respiração dela denunciava que o peso da carta ainda a acompanhava. Ao chegar, ela se ajoelhou diante da lápide e, com a voz embargada, começou a falar. Mãe, eu não merecia seu amor, mas mesmo assim você me amou. Eu ri quando devia ter te abraçado. Eu viajei quando devia ter ficado. E agora o mundo inteiro parece pequeno demais para caber o que eu perdi. Ela chorava sem contenção, e eu fiquei atrás, deixando que as palavras dela se misturassem ao som do vento. Depois de alguns minutos, ela se levantou e perguntou: Pai, o Senhor a odiou por ter deixado tudo para outros? Balancei a cabeça. Como eu poderia odiar quem me ensinou a amar? Voltamos para casa, e pela primeira vez em muito tempo, ela entrou sem olhar para o celular, sem pressa, sem fingimento. Passou pela sala e olhou as fotos antigas, as plantas, o relógio parado na parede. Tocou os objetos com cuidado, como quem reconhece o peso das pequenas coisas. No quarto da mãe, ajoelhou-se ao lado da cama e encostou o rosto no travesseiro. O cheiro ainda está aqui, murmurou. Eu me sentei na poltrona e fiquei quieto. Naquela noite, ouvi o som da porta do quarto dela se fechando devagar. Fiquei na varanda, olhando o céu estrelado, e senti algo que há muito não sentia. Paz. Porque entendi naquele momento que a justiça de Helena não foi castigo, foi cura. Ela não puniu a filha. Curou o orgulho dela com a ausência do que o dinheiro compra. Fez com que o vazio falasse e o silêncio ensinasse. E foi ali, sob aquele céu que já não parecia tão pesado, que percebi que a herança de Helena não era feita de bens, mas de espelhos. E cada um de nós agora tinha o seu, para encarar o que se tornou. Nos dias seguintes à leitura da carta, a casa passou a respirar de outro jeito. Era como se o ar tivesse mudado de peso, como se o vento que entrava pelas janelas soubesse que ali dentro algo se desfez e começou de novo. Lívia andava pelos cômodos com a cabeça baixa, sem celular, sem maquiagem, sem aquela pressa que sempre a fez parecer uma estrangeira dentro da própria casa. Agora, ela parava nas portas, olhava as fotos, os objetos, as flores que a mãe plantou. Tocava tudo com uma culpa silenciosa, a mesma culpa que não precisa ser dita porque se ouve até quando não há voz. Eu a observava de longe, não por vigilância, mas porque ver a queda de um filho exige distância. Há dores que um pai não pode tentar aliviar. O amor, às vezes, precisa deixar o outro sangrar para que aprenda a não ferir mais ninguém. Ela passava horas sentada na varanda, o mesmo lugar onde Helena e eu tomávamos chá nas tardes tranquilas. Às vezes, eu a via conversando sozinha, murmurando frases que o vento levava antes que eu pudesse ouvir. Outras vezes, ficava apenas parada, olhando o horizonte, como se esperasse que o mar devolvesse o tempo que ela desperdiçou. Certa noite, a encontrei deitada no chão do quarto da mãe, com o rosto sobre o tapete e a carta aberta ao lado. Por que ela me amou tanto? Perguntou sem levantar os olhos. Eu não fiz nada para merecer. E sentei-me na beira da cama e respondi. Porque o amor de mãe não é mérito, filha, é vocação. Ela chorou por horas, até dormir ali mesmo, abraçada ao papel que antes havia desprezado. Nos dias seguintes, começaram a chegar as confirmações do testamento. O advogado de Helena me ligou, confirmando que as doações às instituições de idosos já haviam sido efetivadas. Ela foi muito específica, seu Augusto, disse ele. Fez questão de escolher cada abrigo pessoalmente, visitou todos e ainda deixou uma quantia mensal garantida por tempo indeterminado. Quando desliguei, percebi o tamanho da sabedoria dela, enquanto a filha fugia da velhice da própria mãe,
Helena cuidava das velhices esquecidas do mundo. Quando contei a Lívia, ela ficou muda. Não chorou, não gritou, não tentou contestar. Apenas perguntou: "Posso visitá-los?" Eu disse que sim. Fomos juntos. Entramos num dos abrigos escolhidos por Helena. Um lugar simples, mas cheio de flores e de gente que sorria mesmo sem dentes. A coordenadora, uma senhora chamada Dona Eulália, nos recebeu com um abraço. Helena vinha aqui toda semana, contou. Trazia bolos, flores, às vezes só ouvia. Dizia que queria deixar carinho em estoque para o dia em que não pudesse mais vir. Lívia ouviu tudo em silêncio, com as mãos cruzadas no colo, o olhar perdido entre os velhos que jogavam dominó. Quando uma das idosas perguntou se ela era filha de Helena, vi sua boca se abrir, hesitar e finalmente responder: "Sou, sim." Foi a primeira vez que a ouvi dizer isso sem orgulho nem vergonha, apenas verdade. Voltamos para casa sem trocar palavras. À noite, ela me chamou na sala. "Pai, eu quero ajudar nesses lugares também, não para limpar minha culpa, mas para continuar o que ela começou." Eu olhei para ela e vi algo que há muito não via, um traço da Helena em seu olhar. O mesmo brilho calmo, o mesmo jeito de falar como quem pede permissão até para o silêncio. Mas a vida tem um jeito curioso de testar as intenções. No dia seguinte, ela recebeu uma ligação de um amigo antigo, alguém do círculo superficial de sempre, convidando-a para uma viagem. Eu vi o nome piscando no celular e esperei. Ela olhou para a tela por alguns segundos, respirou fundo e desligou. Depois me olhou e disse: "Dessa vez, eu fico." Foi naquele instante que percebi que a carta da mãe tinha cumprido seu destino. Não para ferir, mas para transformar. Ainda assim, o castigo da consciência é longo. Às vezes, eu a ouvia chorar baixinho no quarto, sussurrando o nome da mãe como se tentasse chamá-la de volta. Outras vezes, escrevia bilhetes e deixava sobre a cama de Helena, pedindo perdão por cada ausência. Eu nunca lia o que estava escrito, mas sabia que eram confissões. Uma noite, encontrei um desses bilhetes voando pela casa, levado pelo vento que entrava pela varanda. Li sem querer. Dizia: "Mãe, hoje entendo o que o senhor quis dizer quando disse que o amor é mais silêncio do que palavras. O seu silêncio me ensinou o que nenhum grito conseguiria." Naquela madrugada, sentei-me na mesma poltrona onde assisti Helena respirar pela última vez e percebi que a paz começava a se instalar, lenta, mas firme, como o amanhecer. No dia seguinte, deixei um envelope sobre a mesa da cozinha, endereçado a Lívia. Dentro, escrevi poucas linhas. "Filha, o perdão não é um prêmio, é um caminho, e agora ele é todo seu." Não precisei ouvir o som dela lendo para saber o que sentiu. O silêncio que veio depois foi o mais puro de todos. Era o silêncio que diz tudo. Aquele que não vem de quem desiste, mas de quem finalmente entendeu. E pela primeira vez desde que Helena partiu, eu também consegui dormir sem o peso da espera. Porque percebi que ela de algum jeito ainda estava ali, ensinando a filha a amar e a mim a descansar. Meses se passaram desde aquele dia. O tempo que antes parecia um inimigo começou a caminhar ao meu lado com passos mais lentos, quase compassados. A casa, que durante tanto tempo foi prisão de lembranças, agora se tornava abrigo. O silêncio já não machucava, era companhia. A ausência de Helena continuava ali, em cada canto, mas não mais como ferida. Era presença disfarçada, como perfume que insiste em ficar mesmo depois que o vento já passou. Lívia vinha me visitar com frequência. Às vezes trazia flores, outras, histórias dos abrigos que começou a ajudar. Era diferente agora. Falava baixo, com respeito, com cuidado nas palavras, como quem tenta costurar o que rasgou sem fazer barulho. Um dia me contou que começou a dar aulas de arte para os idosos do lar, que a mãe costumava visitar. "Eles me chamam de filha de Helena", disse, com um sorriso pequeno, mas sincero.
É o título mais bonito que já recebi. Eu apenas assenti, sentindo algo aquecer por dentro. Não orgulho, mas alívio. Num domingo de manhã, fomos juntos ao cemitério. Levamos flores novas. O sol estava alto e o vento carregava o som distante de sinos da igreja. Helena descansava sob uma árvore que florescia apenas uma vez por ano. A terra ao redor estava coberta por pequenas pétalas cor-de-rosa, e uma delas caiu bem na mão de Lívia. Ela a segurou e olhou para mim. Parece que ela nunca foi embora, pai. Eu sorri. Ela não foi. Só mudou de endereço. Ficamos ali por um tempo em silêncio, cada um com seus pensamentos. Lívia ajoelhou-se diante da lápide e colocou uma flor branca fresca bem no centro. Eu li o que estava gravado ali, como fazia toda vez que a visitava. Aqui repousa Helena, que amou mesmo quando foi esquecida. Essas palavras que no começo me doíam como faca, agora soavam como promessa cumprida. Enquanto ela chorava baixinho, deixei a vista vagar pelo cemitério. Vi outros túmulos, outras famílias, outras histórias interrompidas. E percebi que a vida, no fim, é um ciclo de partidas e retornos, e que o verdadeiro castigo nunca foi a morte, mas o esquecimento. Helena tinha vencido os dois. Na volta para casa, o caminho parecia mais curto. A estrada, que antes era sombria, agora estava banhada por uma luz suave. Lívia segurava a carta da mãe no colo, dobrada, como quem carrega uma bússola. Quando paramos em frente à casa, ela olhou para mim e disse: Pai, a mãe deixou flores plantadas atrás do galpão, as mesmas que ela usava para fazer chá. Eu me surpreendi, nem lembrava mais daquilo. Fomos até o fundo do quintal. A terra estava coberta de folhas secas, mas entre elas brotavam pequenas hastes verdes, discretas, firmes, teimosas. Ela se abaixou, afastou a terra com as mãos e encontrou o caule de uma flor branca recém-nascida. Olha, pai, disse com os olhos marejados. Ela ainda vive. Fiquei parado, sem conseguir responder. Naquele instante, compreendi que a flor não era apenas uma planta. Era o último recado de Helena. A vida continuava, mesmo embaixo da terra. Nos dias que seguiram, comecei a cuidar daquele pequeno jardim. A cada manhã, regava as flores, limpava as folhas, conversava com elas como quem fala com gente. E percebi que estar só não significava estar vazio. O amor de Helena havia se espalhado em tudo. Nas flores, na filha transformada, no silêncio da casa, no vento que soprava da varanda. Certa tarde, enquanto tomava o chá que ela tanto gostava, sentei-me na mesma poltrona onde costumávamos conversar. O sol entrava pela janela e desenhava linhas douradas no chão. Em cima da mesa, uma das flores que colhi do quintal estava num copo com água. Observei-a por longos minutos. Pensei em tudo o que vivemos, no riso, na dor, nas partidas, nos retornos, e percebi que, de alguma forma, tínhamos sobrevivido todos. Helena partiu com o coração limpo. Lívia aprendeu o peso do amor. E eu aprendi a ficar sem precisar esperar, sem precisar ser visto, sem precisar pedir mais tempo. Aprendi que o amor verdadeiro não precisa de plateia nem de retorno. Ele só precisa de coragem para existir. Naquela noite, antes de dormir, fui até a varanda. O céu estava cheio de estrelas, o ar leve, e a lua iluminava o jardim. A flor branca balançava com o vento, viva, silenciosa, resistente. Aproximei-me e sussurrei: Obrigado, Helena, por me ensinar que até o fim pode florescer. E quando entrei de volta na casa, percebi que pela primeira vez em muito tempo não me senti sozinho. Só em paz.